Vai e Vem, por Gustavo Corsão. Em toda a divina tragédia, revelada e escondida nas Sagradas Escrituras, há certos verbos que têm, ao longo de todos os textos, uma especial carga de misteriosas significações. Entre esses começo por assinalar os dois imperativos que, como pretendo mostrar numa primeira e modesta aproximação, de certo modo enquadram toda a criação e toda a redenção. Na criação é por um iter que Deus imperativamente planta a criatura na existência, envia-a a partir do nada. Escusado é dizer que a ideia de criação ex nihilo é excessiva para nossa compreensão e só é inteligível na dependência da fé num Deus Todo-Poderoso. Todas as atividades produtivas do homem consistem em imprimir certa forma em algo pré-existente. Uma distância infinita, intransponível e inconcebível separa a mais elaborada e gloriosa produção humana da mais humilde e obscura criação de Deus. A distância existencial entre um grão de areia e o nada é infinitamente maior que a distância operacional entre um átomo de hidrogênio e as mais poderosas e engenhosas máquinas do mundo. Digamos assim, para a simples emergência de um grão de pó na existência ex nihilo, precisamos pensar com fé no mistério de um Deus onipotente. Mas observemos que esse ser criado, não tendo em si mesmo sua razão de ser, sua força de existir, guarda a lembrança do nada de onde veio, certo tropismo negativo que nele imprime uma tendência geral ao desmoronamento que os físicos observam e chamam de entropia crescente ou evolução de um estado mais organizado para um estado mais indiferenciado e caótico. Seria melhor chamar de involução essa lei do nada que pesa sobre toda a criação. Mas Deus, Criador, quer ser o primeiro e principal contemplador de sua obra. Quer dizer que ela é boa, porque, na verdade, Deus tudo criou para si mesmo. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. O ato de criação se prolonga numa vocação, num veni, que imprimirá em todos os seres criados um teotropismo que o incita para Deus e assim o mantém na duração que Deus concede às mais humildes de suas criaturas. Entre essas criaturas mais humildes, compostas de matéria e forma, algumas se destacam do mundo físico e da eutropia crescente pelo fato de apresentarem um comportamento maravilhosamente contrário que o físico Schrödinger chamou de entropia negativa e nós chamamos vida. Uma roseira cresce, floresce, desabrocha, como se em suas fibras e sua seiva o veni de Deus produzisse um mais ardente e vivo atendimento. A rosa é o adcum da roseira, o aqui estou de Abraão. A rosa é o adsum da roseira, o aqui estou de Abraão. Acima da roseira, Deus criou o homem com alma espiritual, à sua imagem e semelhança, e nesse caso podemos pensar no veni como em um chamamento tão alto e tão forte que não hesitamos, como Isaías e São Paulo, em usar o termo de nova criação,
Gostaria de poder longamente expandir-me neste tema, que talvez ofereça ângulos teológicos interessantes para os que se debatem diante do falso imperativo da evolução, o mais antigo dos erros proposto a esta geração de tolos como a mais nova das descobertas. Por outras razões mais altas e mais puramente teológicas, gostaria de desenvolver essa ideia, se ainda tivesse vida e luzes para mais um livro. Receando não ter ainda as duas condições necessárias para tal empreendimento, não quero deixar passar esta quaresma sem esboçar, ao menos, a parte de tal obra que tratasse do vem e do vai entre Jesus e o homem. Tomemos, leitor, o Evangelho de Mateus e notemos que todo ele se inscreve na parte principal entre o momento em que Jesus chama seus discípulos e o ponto final em que os envia. Aqui o veni e o ite têm ordem inversa à da criação. Observemos o quadro conhecido do chamado caminhando pela Galileia. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde e segui-me, que eu vos farei pescadores de homens. E eles, sem demora, largaram as redes e o seguiram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 18. E segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 16. E segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Antes de prosseguir, detive-me longamente diante desta linha, e eles, sem demora, largaram as redes e o seguiram. Proponho ao leitor o mesmo exercício, uma hora de meditação com apelo à imaginação, à inteligência, à fé, a todas as forças da alma espiritual e da sensibilidade, a todas as ressonâncias da fé. Veja a cena, reconstitua o quadro, contemple a infinita simplicidade do chamado e a simplicidade infinita da resposta. Estamos talvez diante da mais bela das linhas da Sagrada Escritura, e eles largaram tudo e o seguiram. Meu Deus, que amor e que respeito sem limites ecoam em nossa alma estas simples palavras por eles, que eram homens como nós, apegados a seus barcos como nós a nossos tudos mais complicados. E largaram tudo sem demora, sem discussões, indagações, inquirições, e o seguiram. O Evangelho de São Mateus termina por um ite. E depois, e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ensinei. Quanto a mim, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 18. E agora, leitor, observai que entre os dois verbos complementares da dinâmica criadora e redentora, surgiu um novo verbo que nos Evangelhos condensa a toda a vida cristã: seguir. Seja nossa quaresma uma longa meditação sobre este versículo central e essencial. Disse Jesus: se alguém quer imitar, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Fim do artigo.